alguém que eu gosto, respeito, um colega de profissão. Eu estava conversando com ele essa semana para falar de um caso sobre o qual falaremos aqui. E aí ele falou, eu falei, gente, eu tô sendo, não, quase falei o nome dele, eu falei, eu tô sendo, o meu querido amigo, eu e a Alice estamos sendo bombardeadas com pedidos para que a gente comente um caso, outro caso de machismo, né? E ele respondeu: você está sendo bombardeada porque você fala sobre isso, né? E aí eu falei: eu falo porque ninguém fala. Eu falo porque vocês não falam. Alice e eu, a gente não queria ser conhecida como as chatas que não deixam passar um caso de machismo no futebol. Mas como vocês não falam, a gente fala. Porque se a gente não falar, ninguém vai falar. Então, eu só queria começar dizendo isso, assim, primeiro, né? Que só cobrem a gente para falar sobre isso, por mais educada que seja a cobrança, é machismo. É machismo, gente. Precisa cobrar os caras também. Também pode continuar. Aliás, se essas pessoas não tivessem mandado pra gente, nós não teríamos sabido o que aconteceu nesse caso. Então tá tudo certo em mandar pra gente. Mas, se só manda pra gente e não vai encher o saco dos caras, é machismo. É machismo, gente. E é naquele tom de cobrança que muitas vezes assim, sejam coerentes e comentem. Então, assim, a minha coerência está atrelada à minha capacidade de observar, primeiro, ver todos os casos, estar ciente de todos os casos, e aí gastar todo o tempo que eu tenho comentando, porque eu não vou fazer outra coisa, eu não vou ter espaço de coluna, de vídeo, de redes sociais, para fazer outra coisa se eu ficar só comentando casos de machismo. Então, a gente agradece que as pessoas nos avisem, porque realmente alguns casos a gente não fica sabendo, e aí a gente pode tentar, nos bastidores ou publicamente, fazer alguma coisa a respeito. Mas essa coisa assim de vocês têm que falar, não acredito que vocês não vão falar. Gente, estão cobrando os coleguinhas? Estão cobrando a pessoa que falou? Estão cobrando todos os coleguinhas que estavam junto e não se manifestaram, né? Como normalmente é o caso que acontece. E aí vamos lembrar, gente, que um programa de TV ou de internet, ele é feito, em geral, com todas as pessoas que estão na frente das câmeras e mais um monte de gente. Editor, né? Gente que está no suíte, um monte de gente, e ninguém falou nada. Mas quem está sendo cobrado? As pessoas que nem estavam lá, né? Então, Alicia, teve é um bem e-mail que a cansativo. gente recebeu e que o Ah, é? cara estava muito, muito sentido, porque eu critiquei o Zico, né? E eu falei que o Zico usou uma palavra racista. E aí ele me escreveu falando: olha, eu sou um homem negro, e um e-mail super bem escrito, educado até, mas ele coloca assim. E eu estava vendo o programa em que o Júlio Gomes disse que o John Kennedy estava comemorando o gol, é, homenageando o traficante, foi uma coisa assim. Sim, o Júlio Gomes disse uma coisa na qual ele estava, foi preconceito, e ele errou, e depois ele teve que ir lá se desculpar. Mas esse homem, essa nossa suposta audiência, a crítica dele não era o Júlio Gomes, era, e você se calou. E agora você vem encher o saco do Zico, você se calou. E você sabe que no dia que aconteceu isso, que eu estava realmente no programa com o Júlio Gomes, quem foi para os trending topics do Twitter? Quem foi, Alicia? O Júlio Gomes ou eu? Eu! Você, você, Eu! claro. Você se calou. Eu não me calei. Eu não interrompi o Júlio Gomes. E quando ele acabou de falar, eu falei. Então, assim, primeiro, eu não me calei, o cara não viu tudo, assim como as pessoas que estavam lá naquele dia que eu fui pro Twitter não viram. Mas a cobrança não é em cima de quem errou, é em cima da mulher que estava ao lado de quem errou e, gente, você Isso. se calou. Não, e assim, você não se calou. Dois, ainda que você tivesse se calado, teria sido uma única vez numa situação de maior vulnerabilidade, quando, na verdade, quem se calam são os homens, né? Até viralizou, agora eu não assisto Big Brother, gente, então eu, infelizmente, não sei o nome das pessoas.
mas eu vi nas minhas redes, porque a Aniele Franco postou, um dos participantes do Big Brother interpelando o Edilson para dizer, cara, você não pode falar isso, porque ele fala alguma coisa do tipo, não meteu a pica numa mina, uma coisa horrorosa, assim. E desculpa, gente, eu sei que temos audiências mais jovens, então vou fazer um pi da próxima vez. Mas interpelando e dizendo, cara, não se usa esses termos, eu sei que você é do futebol, sabe assim, aquela interpelação mais gentil possível, mas foi lá e fez. Normalmente isso não acontece, né? Então, o caso em questão aqui foi um caso do Juca Kfouri no posse de bola, em que ele fez uma referência a alguém dizendo que era que nem mulher de malandro que gosta de apanhar. 2025, não precisamos explicar. Quem não sabe por que isso é machismo, pelo amor de Deus, né? No quinto país que mais mata mulheres no mundo, não vamos gastar muito tempo aqui explicando por que está errado, mas, enfim, aconteceu isso no posse de bola, ninguém falou nada ao vivo, tem pessoas lá que a gente gosta muito, pessoas do nosso campo, né? O Juca, inclusive, com quem nós duas temos uma relação antiga e próxima. Sim. Mas isso aconteceu. Aconteceu também o que o Charles está dizendo aqui no chat, que foi o Juca no Futeboteco, em relação ao caso que aconteceu com a Domitila Becker, dizendo que não tem idade para tomar pito em público. Então, mais uma vez, vamos dar um pito em público, porque estava errado. Mas o principal ponto que a gente quer trazer aqui assim, é a omissão. Ninguém fala nada, ninguém reage, e quando reage, vem cobrar a gente por não falar, assim, como se a gente estivesse tentando proteger. A coerência? Cadê a coerência? Né? Como se a gente estivesse passando pano para quem é nosso amigo, para quem é mais próximo. E assim, primeiro, né, gente, se tem uma coisa pela qual Miriam Lacombe e eu não somos conhecidas, é passar pano. Coisa que a gente mais faz é tomar porrada virtualmente, porque a gente não passa pano. E segundo, assim, vão cobrar quem falou, gente. Não encham a porra do nosso saco, sabe? Vão cobrar quem falou ou quem estava ao lado e não se manifestou, por qualquer que seja o motivo. Então, mas se quiserem fazendo a nossa parte, né? Sim, mas se quiserem avisar, a gente pode avisar. Olha, não sei se vocês viram, aconteceu isso. Tá tudo certo, porque a gente realmente não tinha visto e fomos avisadas. Agora, o que não pode é só cobrar a gente. Só cobrar a gente para falar de machismo. Porque assim, gente, na hora que acontece alguma coisa, vamos supor que naquele momento alguém tivesse dito, Juca, cara, eu acho que não dá mais para falar assim. O Brasil é o quinto país que mais mata mulher no mundo. Você é um cara que as pessoas ouvem quando você fala, sabe? Tua voz tem muito alcance. Eu acho que a gente não pode mais dar esse mole. O Juca ia ficar chateado primeiro, e esse cara ia ser criticado. Para você lutar contra esse sistema de opressão, você vai ter que abrir mão dos benefícios que esse sistema te dá. Você vai ter que se colocar na linha de frente. E se colocar na linha de frente é abrir mão. É chato pra caralho, gente. A gente tem que interromper e corrigir alguém que a gente admira. Então é chato assim, elevado à estratosfera, né? Porque assim, o Juca, ele é um monumento do jornalismo brasileiro. Não dá para você contar a história do jornalismo esportivo omitindo o nome dele. Nunca vai dar. Mas, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que ele tenha passe livre para falar o que ele quiser. Então, assim, ele chama de pito, mas eu não chamo de pito, eu chamo de diálogo. Sabe, eu já contei a história, vou contar aqui de novo. Assim, eu comecei a me letrar no antirracismo, né? Acho que eu não contei aqui essa história, mas vou contar. Comecei a ler, amiga. Fui lá ler, Djamila Ribeiro. Aí a Djamila, sabe, saí com a Djamila Ribeiro. Tinha várias perguntas que hoje eu entendo, assim, perguntas altamente estúpidas. Não sei como ela teve paciência de me responder, né? E aí fui ler Audre Lorde, fui ler Bell Hooks, fui ler Françoise Verger, fui ler Angela Davis, fui ler Lélia Gonzalez, fui fazer a minha educação. Chegou uma hora que eu pensei, nossa, agora eu tô arrasando no meu antirracismo. Tô assim solando. Fui fazer uma palestra no Shopping Iguatemi, em São Paulo. Para quem não conhece, talvez seja o lugar mais branco de São Paulo, né? Fui lá no Shopping Iguatemi fazer a minha palestra. E aí alguém perguntou alguma coisa e eu olhei na audiência e só tinha gente branca. Tinha uma mulher negra. E eu falei, é agora o momento que eu vou dar a minha aula antirracista. E aí eu falei assim, olha, gente,
Como vocês podem ver, na audiência só tem uma pessoa negra. Isso queria falar, né, do racismo estrutural, do que foram 400 anos de escravização, onde a gente deu, olhem em volta, é importante que vocês olhem em volta e se perguntem por que só tem gente branca nesse ambiente, se o Brasil é um país com 54% de pessoas negras. E eu tava me achando, amiga, me achando. Aí a mulher negra pegou a palavra, pediu o microfone. E eu pensando, cara, ela vai me elogiar, ela vai falar finalmente uma pessoa branca, né, que tá sabendo o que tá acontecendo. E aí, assim, ela, muito educadamente, ela disse o seguinte: Mili, eu queria te dizer que não tem só eu de negra aqui. E eu pensei, olhei em volta, sabe, meio em pânico, nossa, tem mais, cadê, cadê? E eu não enxerguei mais ninguém. E ela falou: olha quem tá te servindo a água, olha quem tá me trazendo o canapé. E naquela As hora, pessoas invisibilizadas e completamente, eu né? não tinha visto. Eu não tinha visto. Então, tudo isso para dizer assim, eu sei, ela estava na minha palestra porque ela me admirava. Ao mesmo tempo, ela viu uma pessoa branca fazendo branquice. E ela falou: não vou deixar passar. Eu não posso deixar passar. E ela me deu essa aula. Ela me deu essa lição. E é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Então, se o Juca falar merda, a gente vai falar. Juca, falou merda. Chico Bosco, Falou como diria merda. Alice Carvalho, indicada ao Oscar, maravilhosa, falou bosta. Falou bosta. E aí tem uma coisa que para mim é muito simples. Eu falei isso sobre o Abel essa semana. Você quer ter um espaço público, você quer ser louvado, você quer ser uma grande pessoa na sua área, você tem que estar disposto a ser repreendido se você errar. Eu não tenho idade para tomar pito. Se tem idade para estar em público, tem idade para tomar pito. Se tem idade para falar e falar merda, vai tomar pito, né? Ou como quiser entender, não adianta a gente dizer que não é pito, porque para muita gente vai, né, vai bater como se fosse. Mas é o seguinte, tem, com essa tremenda posição, vem uma tremenda responsabilidade, porque essas pessoas são referência. E aí, quando alguém que é referência erra, esse erro custa caro para quem está do outro lado. Então, assim, a gente precisa ter responsabilidade. A gente falar merda aqui em público, e aí alguém corrigir, a gente tem que estar disposto a ouvir, aceitar, aprender, tentar não fazer de novo. Né? E o que a gente está vendo, assim, é uma sequência de erros, né? De pessoas que não estão a fim de aprender, cercadas de pessoas que, no mínimo, na melhor das hipóteses, estão se omitindo, porque é desconfortável. Né? Sim. E aí é isso, é desconfortável. Aí a maior parte dos homens brancos privilegiados nessa situação tá na sua zona de conforto. Pô, para que eu vou comprar essa briga, entendeu? Vai encher a porra do meu saco aqui, eu tô de boa. Deixa eu falar do Paquetá, deixa eu falar do mercado da bola e, sabe, me deixa quieto aqui no meu canto. Pô, beleza, então, mas não vem pagar de progressista depois, tá É, bom? mas Assim, você sabe, não vem pagar de aliado. então, aí é que tá. O que mais me incomodou no que ele falou da Domi no Futeboteco, aliás, gosto muito do Rodolfo e do Felipe do Futeboteco. Eu acho que eles estão numa jornada de desconstrução e de entender qual é o papel do aliado, que é muito importante. O que mais me assombrou que o Juca falou lá, nem foi a gente quebrou o cristal, ela deu boa noite e eu não pude mais falar. Ela é apresentadora, o programa já tinha tido uma hora, assim, e vai levar a quê, né? Ele falou, ela podia ter falado comigo no privado, mas ele falou no público. A piada que ele fez foi no público. Então não dá para a gente continuar mantendo diálogos com supostos aliados no privado, porque esses diálogos acontecem, gente. A pessoa não fala no público, mas no privado às vezes fala assim com a gente. Então a gente precisa levar isso para o público. Isso é um. Dois, o que mais me assombrou foi ele ter dito isso que a Domitila fez foi ruim para a luta, para a causa, ele falou. Gente, assim, ruim para a causa foi a piada que ele fez. Ruim para a causa teria sido a Domi não falar. A Domi não tinha obrigação de falar, assim como o Vini Júnior não tem obrigação. Ele é a vítima. Ele não tem obrigação de lutar contra o racismo. Quem tem que lutar contra o racismo são pessoas brancas. A Domi falou,
porque ela não ia dormir se ela não falasse, ela foi pessoalmente ofendida, assim como eu, né? Porque o meu nome estava lá, eu fui colocada nesse lugar. Essas pessoas que acham que estão do nosso lado, e em muitas coisas estão sim, tá? Em muitas coisas estão sim, mas que acham que na luta feminista estão do nosso lado e vão ensinar a gente a lutar, Ah, não não, gente. vão, não vão.